Avaliação de riscos sísmicos. Apesar de estudos sismológicos apontarem que a cidade de Santos tem uma baixa probabilidade de sofrer abalo sísmico, é necessário um planejamento caso venha acontecer. Analisando estudos sobre a cidade, a evacuação começará pelos morros e logo em seguida evacuaremos a orla. Ambos têm a prioridade por conta que seriam os primeiros a sofrerem os impactos do abalo. Após a evacuação dessas duas prioridades, começaremos com os demais bairros. Mapeamento de infraestrutura crítica. O mapeamento é de extrema importância, pois precisamos ter conhecimento onde temos infraestrutura crítica na nossa cidade e se elas estão seguras em caso de abalos sísmicos. Observando mapas de Santos, podemos ver que a nossa cidade tem muitos problemas com isso e caso haja um abalo sísmico, pode danificar muita da nossa infraestrutura. Com isso, haverão projetos de disponibilização de verba para construções de hospitais, escolas, postos de bombeiros, delegacias e mais formas de acesso para essas áreas consideradas verdes. Educação e conscientização pública. A conscientização pública é um fator extremamente crucial nessa parte de abalo sísmico, porque na grande maioria das vezes as pessoas não têm o conhecimento necessário e acabam não sabendo como agir em determinadas situações. Visando obter uma população mais sábia e por dentro do assunto, nós forneceremos campanhas informativas por meio das redes sociais, nos manteremos ativos em nossas redes, postando coisas no feed, vídeos, etc., além de serem iniciadas simulações, tanto nas escolas públicas quanto nas escolas privadas e nos bairros da região. Agora segue um vídeo informativo de nossa autoria. Normas de construção sísmica. Atualmente, vivemos em uma área muito tecnológica, e por que não juntar o útil ao agradável? Diversos lugares que passam por diversos abalos sísmicos com frequência já possuem engenharia bastante tecnológica. Um exemplo disso é o Japão. Será iniciado treinamentos especializados para arquitetos, engenheiros e construtores. Nosso objetivo é colocar em prática uma engenharia inspirada na do Japão. Eles possuem molas em prédios, pêndulos para amortecimento inicial e etc. Bom dia, Japão, boa noite, Brasil. Para quem não me conhece, eu me chamo Flávio Rosa. Eu moro há 14 anos no Japão. Eu vou mostrar para vocês como é feito a estrutura dos prédios aqui no Japão para poder suportar o Jishin. O que é o Jishin? Jishin é o terremoto, o famoso terremoto. Olha só como que é feito, ó. Ele é concreto armado e por dentro da coluna de concreto tem essa barra aqui, ó, uma chapa de ferro, ó, como que ela é. O concreto entra aqui dentro, ó, tá vendo? Meu trabalho aqui é só cortar a ferragem, né? O pessoal vai cortando os Hatsuri-san, né? Os Hatsuri-san são o pessoal que trabalha com britadeiras, né? Então eles quebram com as britadeiras, né? Tá vendo? Eles vêm aqui, quebram com a britadeira e meu trabalho é só cortar a parte da estrutura metálica, né? Pois aqui a máquina, eu tô aqui no 7º andar, a máquina às vezes não consegue cortar. É uma tesoura aqui no Japão, ó. Olha só. Tá vendo ali, ó? Estão cortando ali, ó. Então essa máquina, ela corta ferro também. Só que esse tipo de ferro aqui tem que ser no maçarico, olha lá. Estão vendo ali, ó? Então olha só para você ver como é forte as construções aqui no Japão. Aqui é muito difícil ter desabamento. Aqui, como é um hospital, é obra do governo, né? Então geralmente quando é obra do governo, assim, prefeitura, prédios de hospitais, prédios do governo, eles são bem feitos, né? Não só do governo também, eu já trabalhei na construção de um prédio de apartamentos residenciais da cidade de Hamamatsu e era incrível a estrutura. É muito forte mesmo a estrutura aqui.
Para demolir isso aqui dá trabalho, porque não dá para fazer implosão como nos Estados Unidos, como em outros países, no Brasil, por exemplo. Aqui, se você implodir esse prédio aqui, ele não vai desabar, ele não vai descer, entendeu? Ele vai continuar, ele vai explodir tudo aqui, mas ele vai continuar em pé ainda por causa da ferragem, a estrutura dele. É muito forte a estrutura dele, é impressionante. Para quem é engenheiro, para quem é da área aí, se vê esse tipo de obra aqui, vai ficar impressionado. Sistemas de alerta. Possuir um sistema de alerta é extremamente necessário. Esse tipo de sistema ele é muito útil para reduzir danos e salvar vidas. Será instalada diversas sirenes por toda a cidade de Santos, além da criação de um aplicativo chamado Precaução Santista. Ele é um aplicativo de nossa autoria, onde vai ser por meio deles que será enviado para a população os alertas. Ambas as medidas tomadas aqui, tanto a sirene quanto o aplicativo, são medidas totalmente gratuitas e disponíveis para toda a população de nossa cidade. A Defesa Civil informa há risco de deslizamentos nesta área. Planos de evacuações. Com os sinalamentos realizados por bairro, a população já teria um norte de como seguir. A cidade toda já sabendo de prioridade em 2 lugares. Somente pessoas que habitam essas 2 áreas de risco se juntariam nesse ponto de encontro, esperando as autoridades se deslocarem até eles e começarem o deslocamento. Nesse caso, entraríamos em contato com cidades próximas da Baixada, para acolher nossa população que mora em área de risco. Dividiríamos a população dos morros para algumas cidades e a população da orla para outras cidades. As autoridades se deslocariam para cada ponto de encontro, se certificando que nenhuma pessoa tenha ficado de fora e utilizando os meios de transporte das autoridades e do governo de Santos para que conseguirem deslocar a população para cidades acolhedoras. A população ficaria em igrejas, escolas, barracas, tendas, o tempo que for necessário. Será o mesmo procedimento com os demais bairros, todas com sua respectiva prioridade, organização, calma e principalmente responsabilidade. Em edificação, Colégio Militar Dom Pedro II, incêndio em edificação. Respostas de emergência. Como dito anteriormente, um planejamento é necessário. Porém, não adianta termos planejamento se não tivermos profissionais de resposta de emergência capacitados, se a nossa linha de frente não souber como agir. Por isso, nossos profissionais entrarão em treinamento e estarão sujeitos a diversas simulações para terem conhecimento na hora de agir. Bombeiros, policiais, médicos e etc. Todos são profissionais de emergência. Médicos da área da psicologia receberão bastante atenção, por se tratar de uma situação que mexe muito com o psicológico da população. De recuperação. Essa parte do planejamento é fundamental. É a parte em que decidimos nosso futuro. A primeira fase, começamos em busca de sobreviventes, socorrer vítimas, alocamentos de desabrigos, envios de médicos voluntários, etc. Já iniciando a segunda fase desse planejamento, começaremos com prevenção de doenças, dando prioridades à atividade escolar, comprar e distribuição de alimento. Por último, a terceira fase, com o objeto de voltar à nossa rotina anterior, cadastraremos as famílias desabrigadas, casas temporárias disponíveis, e determinações de prioridades de construção, reconstrução de infraestruturas críticas, e obras de recuperação do meio de transporte, etc. Colocaremos o possível e o impossível em prática, visando a volta com a nossa tão amada cidade de Santos, e daremos a melhor assistência possível para a população. A situação ainda é de risco por causa dos tremores secundários. São centenas por dia. Seria com autoridades regionais e nacionais. Vivemos em um mundo
onde quanto mais unidos estaremos, melhor. Somos dependentes um do outro. É necessário a existência de parceria. Desfrutaremos de especialistas, estudos e infraestrutura e etc. de nossos parceiros. Em busca de um estudo coletivo, entraremos em contato com todas as cidades da Baixada Santista e estado próximo a nós. Colocaremos nossos melhores especialistas, além da disponibilização de verba, e esse estudo será fundamental para a precaução e para sabermos como agir, não somente na nossa cidade, mas quem está próximo a nós também. Revisões e atualizações contínuas. Atualizações e ajustes sempre acabam sendo necessários com o passar do tempo. Nós mantemos um estudo sobre abalos sísmicos, onde vai acabar sendo criado um banco de dados disponíveis para futuro possível abalado. Haverá mudanças e atualizações, sempre que se tornar necessário, visando a proteção e a melhor saída para a nossa população.